exponencialmente, né, de casos, de brigas, casos de agressões, confusões por motivos banais. Dados do Ministério da Saúde apontam o seguinte, que 5 pessoas morrem a cada hora no Brasil por conta de brigas de trânsito. Beatriz Frenner, você preparou uma reportagem sobre esse assunto e o que você descobriu? O que estaria mudando tanto o comportamento das pessoas? Por que está todo mundo com pavio curto, como esse cidadão aí, ó, que passou por cima da moto do motociclista que você viu aqui no Balanço Geral, Bea? Olha, Luciano, podem ser vários fatores, além, é claro, da gente precisar analisar aí cada indivíduo, né, psicologicamente, por conta do que está vivendo, do que está passando e também das próprias questões pessoais, tem um olhar coletivo para a sociedade nesse momento. Isso porque nós conversamos com um doutor em sociologia, é uma pessoa especialista, então, em tudo que está acontecendo nesse momento na sociedade. Ele fala muito sobre essa questão da pressa. Tá todo mundo ali vivendo uma panela de pressão, sendo cobrado economicamente, né? A parte financeira, que também pesa para todo mundo. A questão do tempo, de você render muito mais em menos tempo. Uma cobrança forte que está todo mundo vivenciando. É claro que nada é justificativa para você cometer uma agressão contra outra pessoa. Mas ele cita esse movimento que está acontecendo na sociedade, faz com que todo mundo pareça muito mais impaciente. Parece que as pessoas estão se sentindo no direito de descontar as próprias frustrações nos outros. A gente tem que sair de casa sempre pensando em como lidar com o outro, saber conversar, dialogar, mesmo que você esteja certo, muitas vezes relevar ali o erro do outro para não se envolver em briga, porque não é mais só o bate-boca, Luciano, doutora Márcia, também quem está acompanhando a gente. A situação está ficando cada vez mais agressiva. Esse número aí do trânsito é difícil de acreditar, que a cada hora 5 brasileiros morrem por conta de briga no trânsito, mas é um dado oficial do Ministério da Saúde. Eu, quando vi essa informação, fiquei realmente muito pensativa sobre tudo que está acontecendo. Nós conversamos com especialistas e também com as pessoas aqui nas ruas de Curitiba. Cada um tem uma opinião diferente do que pode mudar e também do que está provocando tudo isso. A partir de agora, então, aqui no Balanço Geral, nós vamos juntos acompanhar essa reportagem, relembrando casos que aconteceram pelo estado do Paraná. São muitos, alguns em que pessoas ficaram gravemente feridas, outros em que as pessoas realmente chegaram aí a morrer durante alguma discussão banal que poderia ter um desfecho muito mais simples através de uma conversa. Vamos todo mundo prestar atenção e refletir juntos sobre o que está acontecendo. Atitudes que parecem não ter uma justificativa, reações exageradas, pequenas discussões que se transformam em grandes crimes. O que você acha que está acontecendo com as pessoas que elas discutem por pouco, mas acabam aí brigando feio? Eu acho assim que as pessoas perderam a noção de tudo, falta Deus na vida das pessoas. É muita coisa errada, um tentando só pisar no outro, tirar do outro. Ninguém tem amor mais ninguém, né? É um fenômeno social grande, né? E tem a ver com muita coisa, com desemprego, com a economia não deslanchar como as pessoas queriam. Parece que as pessoas estão descontando nos outros, é mais ou menos isso que o senhor acha? Eu acho que talvez seja, né? As pessoas estão meio revoltadas, uma coisa assim, né? Aí começa um a descontar no outro. Esse caso recente em Curitiba repercutiu muito. A câmera de segurança flagrou o motorista jogando o carro para cima da moto. Era só uma briga de trânsito, mas a discussão acalorada poderia ter causado o pior. Apesar da violência, ninguém ficou gravemente ferido. Ele veio até a metade da rua aqui, deu tempo de eu frear, ainda buzinei para ele, daí ele pegou e abaixou o vidro. Daí eu falei para ele, você não tá vendo o tamanho daquela placa ali, cara? Porque se você for fazer isso aí, quase acertou eu, homem. Tô trabalhando, daí nisso ele já começou a erguer a voz já. Foi também uma briga de trânsito que tirou a vida desse rapaz de 22 anos. O caso foi em Cascavel, no oeste do estado. Alisson Augusto Ortiz foi morto a tiros após discutir com o motorista do carro. Tudo aconteceu quando os dois estacionaram. Eles chegam a trocar agressões. Na sequência, Alisson é atingido por vários disparos. O motorista do carro, Elias Pires, de 54 anos, será julgado por homicídio duplamente qualificado. Eu ouvi uma discussão, quando abri a janela, com o barulho da janela, veio junto os tiros. Acabou com a vida, menino de 21 anos, só trabalhava, não tinha
não ia para bar, não fazia bagunça, estava montando a casa dele agora, né? O Brasil está na lista dos 5 países com o trânsito mais violento no mundo todo. Os dados do Ministério da Saúde mostram que a cada hora 5 pessoas morrem no país por conta de brigas no trânsito. É como se os carros estivessem sendo utilizados como armas. Por que o trânsito acaba sendo protagonista em tantas discussões que terminam de forma feia, professor? Bom, o trânsito reflete todo o momento social que nós estamos vivendo hoje, de uma aceleração social, de uma competição, né? De uma competição e da impaciência, desse nervosismo social. Né? É um nervosismo que nós estamos passando, um momento de muito nervosismo social. E o trânsito é um lugar onde melhor expressa isso. Por quê? Pela competição do espaço, por desrespeito, pela intolerância mesmo, né? Qualquer coisa que acontece de tomar o espaço que ele pensa que é seu, já parte para a agressão. Me parece que é isso, se explica hoje esse momento que nós estamos passando no momento social. Mas não é só no trânsito que a intolerância aparece. A política também é causadora de muitas brigas. Uma pesquisa feita no ano passado aqui no Brasil mostrou que 7 a cada 10 brasileiros confessaram que não conseguem discutir de forma pacífica com quem possui uma opinião contrária. Agora, mesmo tirando o trânsito e a política, as brigas banais continuam aparecendo. Em Curitiba, há poucos meses, em um posto de combustíveis, o frentista ateou fogo em um cliente durante um desentendimento. Tudo por causa de uma chave quebrada. Depois de abastecer, o motorista do carro percebeu que a chave utilizada para abrir o tanque havia sido quebrada. Ele foi cobrar explicações e, numa reação inesperada, o frentista jogou gasolina no homem e ateou fogo na sequência. Paulo Sérgio Esperanceta vai responder por tentativa de homicídio qualificado. A vítima, que teve sérias queimaduras, mas conseguiu se recuperar, disse que perdoava o frentista. Em nenhum momento ofendi a pessoa dele, em nenhum momento xinguei, apenas cobrei o que ali era por mim de direito, que era a chave do meu carro, porque eu estava indo trabalhar, parei ali para abastecer para ir trabalhar. E em questão de segundos ele pegou a bomba, jogou o combustível contra mim e foi em questão de segundos também e acendeu o isqueiro, que daí foi tudo que aconteceu. Esse caso terminou de forma ainda mais grave. Os carros estão na fila do drive-thru da lanchonete. A vítima chega e para do lado, na frente do outro que estava aguardando. O homem do carro de trás resolve tirar satisfação. A briga fica séria. Gabriel Gomes Baiça acaba esfaqueado. O rapaz de 26 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Essa competição social que nós temos hoje, ela se expressa lá. Não vemos mais racionalidade no ser humano quando está no trânsito, na disputa dos espaços. Eu acho que tem que ter mais respeito, conversar mais. Conversar mais do que brigar, porque a briga não leva a lugar nenhum. Eu bato em você, você vai querer bater no meu outro familiar, vira só briga. Eu acho que a lei do nosso país tinha que ser mais rigorosa. Acho que se aprendesse desde cedo o que é empatia, acho que a relação do ser humano hoje estaria muito melhor. Para o sociólogo, não é possível prever se essa situação tende a piorar ou melhorar, mas defende que para resolver tanto nervosismo é preciso mais consciência e empatia. Por que não você também olhar para outra pessoa, ver quais são as necessidades da outra pessoa, ver a opinião da outra pessoa, a opinião política da outra pessoa, ver as condições sociais dessa pessoa? Por que não? E isso sim nos traz felicidade. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui, convidamos para vir ao nosso estúdio a doutora Elizabeth Carvalho da Veiga, ela que é professora de psicologia, vai falar mais sobre isso. Doutora Elizabeth, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde, prazer tê-la aqui, ter aceitado o nosso convite. O pavio curto, ele é um tipo de transtorno. É possível controlá-lo, Elizabeth? É possível controlá-lo. No mundo que nós vivemos hoje, eu vejo assim a importância
de você trabalhar com as questões das suas habilidades sociais. Nós temos muito imediatismo, o individualismo, a falta de habilidades para lidar com o outro. A tecnologia, acho que nesse sentido, ela nos comprometeu um pouquinho. Nós temos muitas habilidades, mas assim, se você faz alguma coisa que eu não gosto, eu te deleto, eu fico invisível. São estratégias que não dá para aplicar na vida real, né? E quando você é frustrado, quando as coisas não saem ao teu contento, as regras não dá na vida real para você deletar o amigo, você deletar o cara no trânsito, enfim. Então, esse exercício de habilidades, de se colocar realmente no lugar do outro, que não é o teu desejo, mas é o que é bom para a comunidade, para o parceiro, para a família, enfim, tem gerado uma intolerância muito grande, esse individualismo muito grande de que o mundo está centrado em você, naquilo que você quer, o que é bom para você, os teus desejos, sem lidar com frustração. Então, esses aspectos todos acabam gerando muita impaciência, muita intolerância, e as pessoas estão aí, né, fazendo absurdos hoje. Pois é, doutora Elizabeth, agora todo mundo se estressa, né? Em algum momento do dia ou da semana, em casa, no trabalho, vai passar por uma situação estressante. O dia a dia é estressante, mas esse estresse, ele pode justificar reações extremas como essas que a gente está vendo aí na tela do BG? Não, na verdade não, né? Nada justifica a violência, essa comunicação tóxica também violenta, porque o ser humano hoje, eu vejo assim, o grande problema nosso é esse individualismo. O que está prevalecendo nas relações humanas é o meu desejo, é o meu prazer, aquilo que é bom para mim. Então, você faz as coisas em função de você e não de uma comunidade ou de uma sociedade. Isso é o grande, para mim é o grande viés. Nós tínhamos que trabalhar muito mais nesse sentido, nas escolas, principalmente, né, formar esses cidadãos mais empáticos com a vida, e mesmo diante de um problema, o outro não pode pagar pelas suas questões. E estresse, até de uma certa forma, é bom, ele te mobiliza a você agir, a você tomar decisões, ele te torna até proativo. Mas a falta de liderança, da tua frustração de que o mundo não é exatamente como você quer, é que eu vejo que tem lidado muitas vezes com essas impaciências, aí essas violências e essas agressões no trânsito, em todos os lugares, bares, restaurantes, aonde a gente está. Doutora Elizabeth Veiga, a Beatriz Frenner tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pois não. Luciana, olha só, doutora Elizabeth, o que eu queria entender, é uma dúvida que surgiu para mim enquanto estava fazendo essa reportagem. Se qualquer pessoa, até diante do estresse que vocês estavam comentando aí, pode apresentar um surto de agressividade do nada, ou se essas pessoas que cometem esse tipo de atitude geralmente têm uma predisposição. Como é isso? Existe uma personalidade para ter esse tipo de surto, ou qualquer pessoa realmente pode acabar explodindo de uma forma assim tão inesperada? Não, pode sim. De uma hora para outra, sobre uma situação de estresse, pode entrar num surto, porque é uma pressão, é como uma panela de pressão, né? Você vai aguentando a pressão, a pressão, a pressão, e às vezes um motivo bobo, banal, como vocês até estavam falando, ele é o estupim, aonde você não trabalha com essas questões que te desagradam no dia a dia, e você vai realmente pressionando, e uma bobagem, às vezes, isso se torna estupim. Então isso pode acontecer sim. Bom, doutora Elizabeth, eu estou na frente de alguém que explodiu comigo, no trânsito, no banco, na rua, no trabalho. Como que eu reajo? Eu não estou com essa crise, né, de estresse, não estou vivendo isso, mas estou recebendo essa, muitas vezes, violência gratuita. Como é que eu reajo a isso? Na verdade, o que eu aconselho é não devolver com violência, né, no sentido de tentar acalmar a pessoa. Isso é sempre... E a gente está aí, né? Às vezes buzinas, como você falou, no trânsito, xingações e tudo, e puxa, calma, peraí, a vida é mais tranquila. Então, tentar amenizar, porque se você entrar também com a violência, a coisa pode se tornar muito perigosa. Então, sempre numa situação assim de agressão, de violência, de brigas, de confusão, a tendência, tem que se manter mais neutro, senão a coisa daí toma uma dimensão que pode ficar incontrolável. Doutora Márcia Marcondes.
Nós tivemos, professora, a pandemia, onde as pessoas estavam longe, mas parece que estavam mais solidárias, né? Agora nós saímos dela e estamos perto das pessoas. A gente perdeu o costume de estar com as pessoas, por isso que a gente está tão impaciente, doutora? Na verdade, eu vejo que essa é uma das questões, né? O nosso treino, eu sempre falo isso na universidade, as habilidades sociais, a nossa inteligência interpessoal de lidar com o outro, ela precisa estar sendo exercitada. Nós ficamos, como você disse, né, muito isolados. E a tecnologia, que é ótima, mas ela foi dominando muito essas nossas estratégias de convivência, porque daí tudo era ali por reunião, era tecnológico, era à distância. O que não justifica, né? O que não justifica. Mas eu vejo que não só porque ficamos reclusos 2 anos, mas o avanço da tecnologia para nós, o tempo todo, deixando esse exercício social de lado. Então, a gente se pega muitas vezes, vocês fizeram uma retrospectiva de, aí eu não vou telefonar, aí dá muito trabalho, vou ter que falar, então eu mando uma mensagem, né? É menos trabalhoso. Então, cada vez mais o exercício da comunicação, do bem-estar, de você estar nessa relação com o outro, ela está ficando muito mais distante, né? A pandemia eu acho que ajudou, mas eu não vejo que é a pandemia, mas o próprio exercício do uso tecnológico, assim, enorme, que a gente está tendo e é a nossa realidade, né? Doutora Elizabeth, quer dizer então que essa conversa que a gente está tendo aqui, olho no olho, é uma palavra-chave para essa história toda, resiliência, autocontrole. E é possível treinar? Como é que a gente consegue chegar ao autocontrole das nossas emoções, das nossas explosões, para evitar surtar, como a gente tem visto em vários surtos, né? As pessoas perdem o controle. Como controlar? Eu vejo que o caminho mais simples é o autoconhecimento. Você reconhecer as tuas habilidades, as tuas facilidades, as tuas emoções, não tomar decisões jamais ou alguma atitude sobre um estado emocional, né? Sobre o estado emocional, a tendência é a gente fazer alguma coisa que não fique muito adequada. Tô nervosa, tô braba, então nesse sentido, não tome decisões. E o caminho é esse, se controlar a partir do teu autoconhecimento. Eu não tô legal, peraí, vou sair da situação, isso aqui está me incomodando antes que eu exploda, mas para isso eu preciso me conhecer. A Jaquel participa aqui com a gente. Primeiro, ela parabeniza a nossa Beatriz Frenner, reportagem e texto na lata da realidade. Parabéns aqui, a Bea está ouvindo, já recebeu seus parabéns. E a Jaquel pergunta o seguinte para a senhora, doutora. Diga. O humanismo, segundo ela, foi muito rechaçado nos anos 80 e de lá até hoje. Agora é tarde, não tem volta. Na verdade, é uma exclamação aqui, não é um questionamento. Ela quer saber se a senhora concorda com isso ou não. Não, eu acho que tem volta sim, né? Nós não podemos perder essa compreensão e essa fé na humanidade, nas pessoas. Coisas podem mudar, nós podemos transformar, sim, as pessoas podem se modificar. Então, essa tomada de consciência desse mundo em transformação que a gente vem vivendo hoje, eu vejo muito tecnológico, muito imediatista, muito individualista, com muito pouco tempo para as pessoas se frustrarem, é a base do que a gente está vivendo. Então, há que se tomar consciência e fazer uma retrospectiva e reorganizarmos essas relações sociais, sem dúvida nenhuma, mais humanas e mais interativas do que a gente vem vivendo. Passar a olhar o coletivo. Então, o imediatismo e o individualismo é uma dupla fundamental para a impaciência, a tolerância, a agressão, violência e tudo que a gente está vivendo aqui. Mais humanidade, então, gente. Esse é o recado. Vamos praticar isso no dia a dia e começa naquele momento que você está com pressa de chegar no trabalho e aí você vai e passa direto por cima daquela travessia elevada, não dá chance para o pedestre. Não, para. Pense, o pedestre tem a prioridade. Deixe-o passar. Então aí você começa a praticar a humanidade nos pequenos gestos. Vamos praticar mais isso, conversar olhando no olho. Doutora Elizabeth, um prazer tê-la aqui. Igualmente. A nossa audiência adorou a sua participação. Obrigada. Inúmeras mensagens. Infelizmente, a gente não consegue colocar tudo no ar por conta do nosso tempo. Mas pode ter certeza, doutora Elizabeth, nós vamos voltar a falar de comportamento humano aqui no Balanço Geral e certamente a senhora voltará aqui para falar sobre isso com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada.